às águas pluviais. Então, nessa situação, o valor final ainda aumenta cerca de 12%, o que não é de todo desprezável. Bem, só para deixar aqui um cheirinho, este não vou entrar em detalhe, nós também temos trabalhado noutro tipo de edifícios e um dos edifícios mais emblemáticos da nossa cidade, que está agora à espera de alguma recuperação, é a Estação de Entre Campos. Esta estação tem vários problemas, também tem vários pontos fortes, não sei se alguém usa essa estação diariamente aqui. A localização é claramente um ponto forte, tem grandes áreas, tem muitos passageiros, mas tem alguns problemas em termos de zonas que estão desaproveitadas, zonas que não têm visibilidade, tráfego na hora de ponta, etc. Se nós introduzíssemos infraestruturas verdes, nomeadamente coberturas e fachadas, havia muitos destes problemas que não conseguiríamos tratar. Não tem impacto nenhum na satisfação do cliente em termos de uso do comboio, tempos de espera, mas tem alguns impactos positivos, nomeadamente em termos de bem-estar, e por isso nós temos procedido a vários inquéritos nesse sentido. Em termos de absorção da qualidade do ar também, reparem que aqui na plataforma, se fosse introduzido uma fachada verde com esse objetivo, poderíamos melhorar drasticamente, e também em termos de ruído, e ruído interior, essencialmente, que podia ter um efeito muito grande. Portanto, também foram feitas análises nesse sentido e a conclusão é sempre muito parecida. Em termos de análise financeira dá negativo, portanto não podemos nos focar no investidor privado por si só, mas qualquer análise económica ou socioambiental dá positivo com uma contribuição muito importante. Bom, e para finalizar, porque já sei que estamos mesmo em cima da hora, o que é que eu queria chamar a atenção? Qualquer gestão de projetos deve ser assegurada por projetistas qualificados nas diferentes fases. Portanto, todos os problemas que o Paulo falou podem ser ultrapassados se o projeto for bem feito. Hoje em dia sabe-se fazer bem. O desempenho e a aplicação de políticas efetivas implica conhecer o verdadeiro valor económico das infraestruturas verdes, isto é fundamental. Determinar se os seus benefícios numa perspectiva de economia pública são suficientes para equilibrar esses custos e criar valor para a sociedade. Portanto, de facto, tem que ser visto nesse sentido. O que está agora em publicação é um guia para análise de custo-benefício de infraestruturas verdes, estamos agora a terminá-lo, portanto esperamos até ao final do ano ter isto disponível para poder dar apoio a essa decisão. Esse é o nosso objetivo. Muito obrigada. Enquanto vão preparando as perguntas, para que não fique depois nada esquecido, portanto vamos depois no fim passar um preenchimento de questionários de avaliação, que estas apresentações de vídeo, etc., ficarão como habitualmente disponíveis no site da Lisboa é Nova e convidar-vos desde já para a próxima sessão, que será aqui no dia 7 de junho, sobre o caso da Alfama, bairros históricos sustentáveis, o caso da Alfama, onde eventualmente este assunto vai poderá, de alguma forma, entrar na equação. Dito isto, perguntava se havia questões, espero que sim, e que as pessoas se identificassem, porque, para ficar registado também o áudio que estamos a fazer. Boa tarde, o meu nome é Pedro Pereira. Eu há aqui uma questão que se levanta que para mim é mais relevante delas todas. Concordo plenamente com o aproveitamento das águas pluviais das fachadas e faz uma espécie de uma situação. A utilização de água potável para a rega dessas mesmas coberturas. Nós não temos nenhuma política de águas cinzentas. Ou seja, não há aplicação nenhuma prática dessa situação. Nós estávamos a utilizar água potável para a utilização, parece um desperdício muito grande. Os números que eu tenho, que são da Pordata, que eu estive aqui a ver agora, falam que estamos com 500 milímetros de precipitação do ano passado. Comparado com 1960, estamos metade dos valores de 1960. E nós estamos a utilizar a água potável
para fazer essa rega, é a tal situação desnecessária. O engenheiro falou que podemos fazer um aproveitamento da drenagem, essa situação. Qual é o custo, por exemplo, em termos de metro quadrado, não sei se tem esses números ou não, do custo de rega de uma fachada de uma cobertura dessas? Não tem essa ideia de valores? O custo da rega? Bom, antes de mais convém distinguir, e essa pergunta é bastante interessante e o tema é sensível, convém distinguir duas realidades que são muito diferentes, as questões das paredes verdes e das coberturas verdes. Enfim, até há bem pouco tempo, e dado o estado da arte e dos sistemas que existiam no mercado, sempre fui muito crítico relativamente às paredes verdes, por serem sistemas altamente dependentes de uma circulação quase permanente de água, o que não acontece nas coberturas verdes. E, portanto, nós, de facto, nas coberturas verdes, se elas estiverem bem dimensionadas e se elas estiverem bem pensadas, nós poderemos necessitar, no período de instalação, de algum apoio da água, mas depois pode ser muito residual naquilo que seja a utilização da água. Claro está, se nós estivermos a pensar em instalar na nossa cobertura e fazermos um relevado para as crianças brincarem, o relevado gasta 7 litros de água por metro quadrado, mas isso não são as tais coberturas que nós imaginamos que devam ser pedidas nas cidades, da mesma forma que continuo a achar igualmente ridículo a linha de metro do Porto a ter um relevado e não ter um prato, porque gasta na mesma 7 litros de água por metro quadrado e ninguém vai para lá brincar e não há ninguém que se levante nessa discussão a dizer porque é que nós gastamos 7 litros de água por metro quadrado no relevado, no metro ou numa rotunda, ou em tantas rotundas em Portugal e em tantos espaços verdes mal dimensionados. Depois há outra área muito interessante e que felizmente muitos grupos em Portugal também já estão a trabalhar e bem, que é o aproveitamento das próprias águas cinzentas dos edifícios e de outras águas que existem nos edifícios e que podem, e hoje em dia existe tecnologia muitíssimo acessível que pode fazer a utilização dessas mesmas águas. E outros países, já agora também por curiosidade, dizer que estão a pensar, no caso de países, por exemplo, do Médio Oriente, que tem 4 unidades de ar-condicionado per capita, em zonas litorais, a produção de água destes aparelhos é enorme. Portanto, estão a pensar fazer também ligações dessas próprias instalações às coberturas verdes. Portanto, o que eu acho que existem soluções técnicas, existe botânica adequada e o facto de nós necessitarmos dessa água no período de instalação, se vier de fontes que não seja água potável, melhor, mas mesmo que venha, a mim não me choca, porque depois de facto vamos ter uma infraestrutura que nos vai servir e que nos vai trazer outro tipo de compensações enormes, nomeadamente naquilo que é o ciclo da água, na capacidade de reter água e devolver ao sistema de drenagem urbana. Portanto, nós estamos a investir para ir buscar e ir colher mais tarde. Portanto, essa é a minha perspectiva. Obrigado. Sou a Marine Royo e trabalho numa startup portuguesa que se chama Tessero, que utiliza os dados espaciais, os dados satélites, para monitorizar os recursos naturais de forma mais sustentável. Nós trabalhamos nomeadamente nas áreas da floresta, da agricultura e também para as cidades e torná-las mais sustentáveis. Portanto, queria saber se acha que hoje em dia existe um potencial para utilizar este tipo de tecnologia, os dados satélites, para monitorizar as coberturas verdes, como por exemplo fazemos na área da floresta, onde fazemos balanços sanitários com análises dos níveis de clorofila, de emissão de água, etc., até podermos calcular as emissões de CO2 emitidas. Esta era a minha primeira pergunta, se já há exploração deste potencial ou não. E a segunda era sobre a resiliência urbana, porque claramente as coberturas verdes fazem parte das ferramentas para aumentar, melhorar a resiliência urbana das cidades. Portanto, queria saber se são integradas aos estudos urbanos para futuras urbanizações, de maneira a prevenir e reduzir o risco de inundações. Se calhar passava aqui a
A professora Cristina Matos Silva vai responder. Bom, obrigada. Em relação às análises de satélite, sim, claro que sim, são uma ferramenta muito poderosa que podem contribuir e devem. Não existem ainda instalações em larga escala das coberturas verdes, mas na verdade, se formos ver em detalhe, já existem muitos jardins da cidade que são na realidade coberturas e que muitos deles nós nem nunca demos por isso. Portanto, ao nível da rua existem muitos que usamos todos os dias e claro que seria interessante medir os vários serviços que têm. A temperatura seria uma delas, mas não só, a umidade. Também se poderia comparar com temperaturas noutros tipos de coberturas, porque se estivermos a falar de zonas em que a impermeabilização está à vista, as temperaturas são muitíssimo altas e isso justifica inclusivamente o problema da durabilidade da impermeabilização, que na cobertura verde é minimizado porque a impermeabilização está protegida, está tapada, não é? Portanto, tem flutuações muito menores. Eu penso que essa comparação também seria muito útil. Eu não sei se a segunda pergunta seria mais para o arquiteto Duarte Matos, para saber se nós, de facto, vamos ter no nosso planeamento, não só de Lisboa, mas das outras cidades, podemos esperar isso. Sim, eu acho que sim. Bom, o meu papel aqui é a moderação, mas acho que sim, mas quer dizer, este desenvolvimento dos serviços de ecossistemas vai também fazer essa análise, não é? E nós não podemos também com umas estruturas estar aqui a outros problemas e respondendo aqui também um bocadinho à primeira pergunta que foi feita em relação à questão da água, portanto, também a questão do ciclo da água, nomeadamente aqui em Lisboa, que é capaz de ser um caso mais peculiar que no Porto em relação aos regimes pluviométricos, nós estamos com projetos muito específicos e abrangentes para que o ciclo da água que se feche o ciclo da água, utilizando como reservatórios, sobretudo, quer a infiltração dos aquíferos, quer a utilização das hectares como fábricas de água para retomar uma nova rede urbana de água reciclada e tivemos submissão de projetos europeus que estamos à espera dos resultados e que poderão ser um salto em grande nesta área. A questão da retenção das coberturas, não é? A questão da retenção das coberturas é uma questão que terá que ser avaliada em função dos custos e benefícios, porque aquilo que é feito, por exemplo, na Alemanha, por exemplo, no caso de Hamburgo, é uma questão interessante, porque eles de facto dão bons benefícios a quem faz essa retenção em função da disponibilização, quer do lote, quer da redução, não é? Em Berlim eles têm uma taxa de escoamento, toda a gente tem que pagar essa taxa. E essa taxa é variável conforme o escoamento real do edifício. Portanto, se a pessoa fizer um aproveitamento de água pluvial, como estava a sugerir, há de ter uma menor taxa de escoamento. Se fizer um aproveitamento de águas cinzentas, terá uma menor taxa. Se tiver uma cobertura verde, a água fica retida, terá uma menor taxa. Portanto, não é obrigatório escolher uma ou outra solução, o que é obrigatório é reter a água. Mas agora também comentar, o que eu acho que é interessante neste estudo do Instituto de Professor Técnico, da professora Cristina Matos Silva, neste António, é que de facto nós, quando olhamos para os benefícios socioeconómicos, percebemos claramente porque é que as outras cidades do mundo, algumas delas dão dinheiro a quem instalar a cobertura verde. É porque o retorno que têm é maior do que esse valor que estão a investir e estão a entregar ao privado para fazer essa cobertura verde. Portanto, isto seria uma coisa que nós já esperaríamos, porque nenhum governo, enfim, estaria só por uma questão de beleza do próprio edifício, como a Bélgica o fez durante tantos anos, andar a 30 euros por metro quadrado para quem instalasse uma cobertura verde. Seria totalmente disparatado e com certeza que em pouco tempo esse programa acabaria e de facto prolongou-se por muitos anos e foi imitado noutros países e noutras cidades. Exatamente porque o retorno é de facto maior. Agora, e o bom de já termos um estudo da cidade de Lisboa, não é? Com um estudo com esta qualidade, é que de facto já podemos ter, e Lisboa se calhar é a única cidade que tem de facto neste momento essa oportunidade, porque é a cidade melhor estudada, de poder decidir com números, não é? Poder olhar e perceber, ok, eu tenho esta vantagem aqui e ali, portanto consigo decidir se entra na política, se não entra, se entra de que forma, se é incentivada, se não é, mas já existe um estudo, portanto ninguém mais poderá dizer que não existem números suficientes para se tomar uma decisão. Isso é que é importante e por isso nós, na Associação Nacional de Culturas Verdes, temos esta vontade tão grande de trabalhar com os municípios e com as universidades para poder dar as mesmas ferramentas a outras cidades para poderem, da mesma forma,
decidir, porque nós não estamos a inventar a roda de maneira nenhuma, nem estamos a falar, como eu dizia inicialmente, de um tema novo, estamos a falar de uma coisa que já vem tão de trás e tão antiga, que apenas estamos a recuperar determinados valores. Isso é que também acaba por ser interessante. Não sei se posso dizer mais uma coisa. Nós estamos a recuperar uma solução antiga, mas estamos a fazê-la melhor, porque estamos a exigir alguns serviços que ela nos forneça. E é por isso que os custos são compensados. Porque esses serviços compensam, não é preciso fazer um balanço. Eu queria só puxar para vocês em duas coisas. Uma, e se calhar são dois aspectos que saberão e podem ajudar, mas há um trabalho de investigação a ser feito com coberturas verdes que não precisam de rega, não é? Em que o estudo está a ser feito e está a ser feito ali com a Faculdade de Ciências e com o Instituto Superior de Agronomia. Está a ser simulada uma cobertura em que é utilizado um musgo que depois no verão resiste, seca, mas depois rebenta novamente e o efeito térmico acaba por ser um efeito mais importante dessa vegetação. Não sei se estão dentro do assunto e se querem comentar isso. Nós temos trabalhado em conjunto com o Instituto Superior de Agronomia e, inclusivamente, algumas das monitorizações térmicas que fizemos foi exatamente nesses tabuleiros. De facto, o objetivo deles é minimizar a rega e o que eles fizeram foi comparar diferentes parâmetros, portanto, não só o comportamento térmico, que fomos nós no técnico que tivemos a fazer a medição, mas também, por exemplo, a biodiversidade ou o próprio aspecto estético da cobertura, que também é importante. E pronto, isso eles já fizeram para diferentes soluções de vegetação, substrato, agora trocaram tudo, mantiveram os musgos, é um processo que está a decorrer. Mas o que é que esperam desse... O que é que acham que vai acontecer aí nesse processo? Conclusões em relação ao nosso clima e, eventualmente, replicação noutras situações ainda mais secas, não é? Em relação à biodiversidade e ao aspecto estético e à retenção da água, sai um bocadinho fora da minha área. O que eu sei da parte deles é que, de facto, todas as espécies sobreviveram e que, de facto, há alturas do ano em que elas são muitíssimo bonitas e que a biodiversidade aumentou imenso. Penso que é uma possibilidade. A ideia dos musgos é muito interessante porque a manutenção é quase nula. Não tem, de facto, exigências grandes e quando nas primeiras chuvas eles voltam a arrebentar e a cobertura fica totalmente coberta novamente. Portanto, até dá a ideia que está abandonada ou morta e, de facto, ali em setembro, outubro recupera. Mas o Paulo também está por dentro deste projeto. Sim, nós também estamos envolvidos nesse projeto. A questão aqui tem a ver com... O projeto é muito interessante naquilo que é a sua questão inicial, não é? Se nós conseguimos encontrar uma vegetação que preste serviços ecossistémicos e consiga resistir sem rega. Isso será interessante na escala de facto da cidade e naquilo que sejam essas grandes decisões de planeamento. No entanto, nós nunca podemos perder aquilo que é componente, e o estudo também acaba por focar nisso, que é componente ornamental da cobertura verde, nomeadamente quando ela é visível. E aí eu já tenho algumas dúvidas, porque possivelmente as pessoas vão querer uma cobertura verde, até porque nós culturalmente estamos habituados a coberturas verdes intensivas, portanto somos uns felizados à partida, porque temos coberturas verdes muito bonitas e com uma vegetação com maior porte, e portanto vamos ter aí algum conflito em termos daquilo que é a aceitação desse tipo de soluções, que será uma questão de educação ambiental depois, porque de facto quando os musgos no período mais seco acabam por ficar quase desaparecer, a maior parte das pessoas não considerará aquilo uma cobertura com um aspecto muito interessante. Portanto, temos aqui algumas questões de expectativa relativamente a esse aspecto ornamental que depois interessa considerar. Mas há outras plantas que, de facto, como eu digo, que nós usamos e que são plantas subarbustos, plantas vasculares de pequeno porte, que têm uma resistência, de facto, muito grande. Falamos dos marinhos prostratos, falamos das estucas glaucas e de outras, que de facto nós com pouquíssima água, só para manter o tal aspecto, porque se nós quiséssemos até nem as regávamos e se aceitássemos aquele período mais seco e depois nas primeiras chuvas do outono lá as plantas ficariam mais bonitas, mas mesmo para manter um bom aspecto, com muito pouca rega, nós conseguimos manter as plantas no nosso clima. E, portanto, parece-me sinceramente, estando eu habituado a essa quantidade de água tão reduzida, parece-me uma não questão, porque aquilo que depois é a quantidade de água que a cobertura vai reter e vai devolver ao ciclo natural é incomparavelmente maior do que aquela que ela vai depois pedir
para se manter bonita numa determinada época do ano e, como digo, há outras formas de ir buscar água que não é água potável. Portanto, é uma questão de adaptar os edifícios a isso também. Aqui duas questões. Fernando Gonçalves. Fernando Gonçalves, do Plano de Ação Local para a Biodiversidade em Lisboa. Eu não sei muito bem se vocês têm informação concreta para responder à minha pergunta, mas também poderá ser que me encaminhem para outras entidades que possam responder, eventualmente bibliografia estrangeira. Há alguns dados acerca da fauna que ocupa os diferentes andares aos quais são realizadas as coberturas. Esta questão coloca-se do seguinte: nós, na cidade, um dos grandes problemas em matéria de biodiversidade é a questão das continuidades e da fragmentação. E o que nós queríamos era aproveitar as coberturas para promover essas continuidades. Agora, se a cobertura for localizada a uma altura descomunal, provavelmente o que vai acontecer é que nós não vamos ter animais das classes que habitualmente se deslocam mais próximo do solo, até aos 30 metros de altura. E, portanto, o que eu queria saber é se existem alguns dados, quer relativamente a aves, quer, por exemplo, relativamente a borboletas e aos processos de insetos de ilha utópica. Tem alguns dados sobre isso? Existe, de facto, hoje em dia, felizmente, já muitos grupos na Europa trabalham nessa cidade. Como exemplo, a cidade de Londres, a política de coberturas verdes começou exatamente pela proteção de um pássaro. E, portanto, os boroughs foram obrigados, as diferentes boroughs foram obrigados a apresentar de que forma é que iriam proteger esse pássaro, e uma das estratégias que todos assumiram foi a questão das coberturas verdes. E eu posso pô-lo em contacto, depois se tiver interesse, com o Presidente da Federação Europeia, que é o tema dele de vida, são as questões dos pássaros nas coberturas, e tem muita informação sobre isso. Depois, todos nós, e é interessante ver que isso é uma tendência, se calhar, dos últimos 7 anos, todos nós que estamos a trabalhar estas questões na prática, estamos todos muito vocacionados para as questões da biodiversidade, ou seja, por isso eu falava na minha apresentação do cuidado que se tem que ter para não aceitar qualquer tipo de cobertura verde, porque nós no design da cobertura verde temos que promover exatamente essas continuidades, zonas com diferentes espessuras de substrato, com diferentes tipos de substrato, com a incorporação se calhar de alguns materiais como algumas madeiras e que possam promover outro tipo de biodiversidade, e com isso conseguir de facto coberturas que nos prestem mais serviço. E a biodiversidade está no topo da lista neste momento em todos os especialistas que trabalham na questão das coberturas verdes. Em Portugal, especificamente, que eu conheça, temos um grupo da Universidade Católica do Porto que tem trabalhado, a professora Cristina Calheiros e da professora, sou muito mau para nomes, vários nomes todos, a professora Cristina Calheiros, a professora Cristina também, Monteiro, e portanto é um grupo que tem estado interessado e tem inclusive ido a algumas coberturas fazer medições. Falou numa coisa muitíssimo interessante que eu acho fundamental, que é a questão da continuidade das coberturas, ou seja, nós quando se fala de corredor, as questões dos colores azuis, dos verdes e agora dos castanhos nas cidades, não é? Nós conseguimos, de facto, a cobertura verde pode ajudar nesses vários aspectos, se for de facto contínua. E, portanto, eu não sou adepto, embora também seja considerado uma cobertura verde, a questão de fazer pequenos talhões ou pequenos vasos, ou isso, são instalações que, em termos de continuidade, quanto a mim, pouco valor terão. Podem ter valor em termos ornamentais, em termos estéticos, em termos de produção de alimentos, sem dúvida alguma. Mas não estamos a falar da mesma coisa. Portanto, quando pegamos num edifício e começamos a espalhar substratos ou solos e fazemos modulações, introduzimos outros materiais, aí sim, nós estamos a recriar um pouco aquilo que é a natureza e a proporcionar, de facto, habitat para diferentes tipos de biodiversidade. Mas posso pô-lo em contacto, com muito gosto, com os grupos que conheço, e noutros países também posso pô-lo em contacto com muitos colegas que estão muito interessados nessas contagens, nomeadamente os grupos de Berlim. Mas vocês em Portugal não experimentaram o recurso a NBS, e nomeadamente, por exemplo, a colocação de bebedouros e alimentadores e caixas de abrigo para os diferentes tipos de animais? Por exemplo, estou-me a lembrar que em França eles fazem muito os hôtels des insectes e coisas assim deste género, e fazem-nos nas coberturas. Eu vi isso em coberturas em vários sítios.
Sim, já chegamos em Tóquio, tem os beekeepers das coberturas verdes, portanto já tem empresas que só se dedicam a tratar das abelhas que vivem em coberturas verdes. E, portanto, isso é uma questão nossa, cultural. Eu estou convencido que nós, não tendo nenhum sentimento de inferioridade, pelo contrário, com os países do resto da Europa e do mundo, mas estou convencido que temos alguma falta de educação ambiental e para a paisagem que nos faz com que determinadas opções que são óbvias acabamos por não ter coragem de as implementar. E, portanto, isso passa-se com os pratos, agora menos, mas durante muitos anos não se aceitavam os pratos, tinham que ser sempre os relevados, e porque dizia-se que a população não ia aceitar, agora finalmente aceitam os pratos e, portanto, nas coberturas também vamos ter isso. Para já vamos ter as coberturas intensivas, depois vamos aceitar as semi-intensivas, depois vamos fazer modulações, vamos ter as caixas de insetos. Quando a pergunta que nos aparece todos os dias, quase sempre, quando um cliente quer uma cobertura verde, é: mas isso vai trazer muitos insetos? Era isso que nós queríamos que trouxesse, não podemos responder isso. Nós vamos ter que encerrar, mas não vou deixar de passar à última pergunta da engenheira Ana Júlia Francisco. Boa tarde, Ana Júlia Francisco. Eu queria, enfim, perguntar aos dois oradores, e não sei se ao moderador também, em que medida é que esta tecnologia, com as devidas adaptações, porque existem, pode, ou que pensam, ou se há experiência, ou têm experiência sobre isso, pode ser aplicada não só nas coberturas, mas evidentemente em muitas situações de superfície, nomeadamente nos passeios, onde muitas das vezes as instalações verdes, quer a nível de vegetação mais rasteira, quer a nível de arvoredo, que é mais a minha área, arvoredo, como é que veem, ou se têm alguma experiência da aplicação, eu cá não conheço, mas até pode ser que haja, de instalação deste tipo de tecnologia com algum aproveitamento, nomeadamente a nível de aproveitamento da água, da redução da drenagem das águas pluviais, dos efeitos negativos e algum reaproveitamento. Se tem alguma, para além daquelas coisas fantásticas a nível de coberturas, se da vossa experiência também têm esta parte construtiva mais a nível, o que viria, inclusive, é comatar aqui os problemas do engenheiro Louro Alves, porque se pudéssemos ter este tipo de instalações a nível da cota, enfim, em que nós andamos todos de superfície, seria também muito mais simpático para os insetos e para as árvores. Mas pronto, não conheço ninguém em Portugal com este tipo de experiência nesta área. Eu não sei se percebi bem a pergunta. Existe uma cobertura verde, chama-se cobertura verde porque está por cima de uma laje. Sim. E existem imensas ao nível da rua. Imensas. E essas são sempre as mais interessantes porque são visíveis, são utilizáveis. Com esse intuito. Eu gostava de saber se tem experiência com esse tipo de construção ou se tem alguma ideia acerca do custo-benefício, do interesse deste tipo de... Mas por cima de uma laje, ou seja, por exemplo... Não, por cima de uma laje, não. Por e tudo para reaproveitamento de águas pluviais, para a redução do efeito da chuva, da erosão, etc. Bom, nós podemos ter vários tipos de infraestrutura verde que contribuem, não é? Portanto, se temos espaço para trabalhar em profundidade, podemos, se calhar, dimensionar de outra maneira. Se não temos espaço, esta solução da multicamada da cobertura verde pode ser sempre trabalhada desde que o sistema de drenagem seja garantido. Nós estamos a desenvolver um conjunto de soluções, as chamadas soluções de base natural para a drenagem, não é? Com bacias de retenção, alguns investimentos grandes, sim, e depois soluções micro, não é? Que podem... As soluções são muito seguras para as árvores, como sabemos. Pois. Não. E, portanto, normalmente o que é tudo cheio de drenar e depois abrimos uma cláusula de água. Portanto, tem que ser uma evolução. Normalmente os custos associados a encher de solo de qualidade, lá está, como aliás o engenheiro referiu, é extraordinariamente oneroso e difícil de conseguir. Já temos pouco solo em Portugal de qualidade para poder fazê-lo. Isso faz com que a instalação de verdes em passeios floriduros torne-se difícil no sentido de obter depois assim um bom resultado. Eu sei que Lisboa tem, infelizmente,
pronto, vários temas de aproveitamento das águas. Já estamos a falar de pavimentos mais permeáveis, pavimentos drenantes, será isso? Optar mais por uma conjugação dos passeios tradicionais que ocorrem em Lisboa, com pavimentos drenantes, permeáveis. Houve agora um projeto de doutoramento feito com a Faculdade de Arquitetura em que foi uma arquiteta paisagista que fez, que tem um apelido parecido, um apelido igual ao seu, exato. E que fez exatamente sobre soluções, micro-soluções que podem contribuir para a infiltração de águas e, portanto, no fundo,